mais velhos, né, as crianças mais velhas, não as crianças pequenas, mas as mais velhas, tendem a se sentir responsável pela morte. Então tem que ter esse cuidado, se a criança está realmente muito preocupada, se ela se culpa muito, a gente tem que olhar para isso, porque às vezes a criança acha que ela foi aquilo que ela falou que deixou ela doente, aquele ente querido doente. Não, foi porque eu falei daquele jeito, é que ele não se sentiu mal e morreu. Então assim, a criança às vezes procura uma responsabilidade nela mesma, tá? Então tem que olhar para isso, se isso acontece. E outra coisa nos mais velhos também, que aparece bastante, é que eles às vezes se sentem responsáveis em se colocar, em tomar o lugar daquela pessoa. Então, por exemplo, a criança de 8, 9 anos perdeu o pai. Aí ele se sente responsável em se colocar na posição daquele pai, com os irmãos mais novos, com a mãe. Isso acontece até na adolescência, tá? Eu tô falando das crianças em si, mas isso acontece com o adolescente também, tá? Perde o pai ou perde a mãe, eles querem às vezes se colocar nesse lugar, para tomar esse lugar, como se eles tivessem essa responsabilidade, tá bom? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque não é o lugar deles, né? Eles têm que fazer o lugar que é deles, né? Isso é bem difícil no processo de luto, mas a gente vai fazendo isso ao longo do processo, né? Das fases, e até depois da quinta fase, que é a aceitação, a gente vai fazendo esse movimento de ajudá-lo a não se colocar, não se sentir responsável nesse lugar de que eu tenho que estar no lugar dessa pessoa, tá? Senão ele cria muitas responsabilidades, de ter que ajudar a mãe, de ter que olhar os mais novos, de não deixar os mais novos cair, porque senão a culpa é dele. Então toma uma proporção que não é necessário. A criança começa a te perguntar, mas por quê? Mas por que aconteceu? Mas por que aconteceu? Então a criança não está entendendo e está te perguntando. Explica para a criança, para diminuir a fantasia dela. Se essa criança se sente culpada de alguma coisa, eu vou tirar na explicação, eu vou extinguir essa fantasia de que a culpa é dela, tá? Então vamos diminuir a fantasia da criança sobre aquela situação que ela está vivendo, aquele momento que ela está vivendo, e conseguir lidar com o luto melhor. Então vamos explicar para a criança, inclusive tirar a responsabilidade dela de que ela foi culpada ou de que ela tem que estar no lugar desse pai ou dessa mãe, na ausência dele. Então a gente tem que explicar bastante. É um processo bem desafiador, bem difícil, não é fácil para ninguém, gente, para ninguém, nem para criança, nem para o adulto, seja a idade que for, porque culturalmente, o problema é a nossa cultura. Culturalmente, pra gente é muito difícil a perda. A gente não aceita a morte de forma tranquila. É diferente do oriental, que muitas vezes tem uma visão, em alguns lugares tem uma visão diferente, né? E aí, a segunda questão é que a gente pode ajudar o processo de luto pela cultura que eu acabei de falar, que a cultura ajuda ou não ajuda, mas a cultura é uma forma de eu poder utilizar para essa criança. E a religião também ajuda, ou às vezes atrapalha, mas normalmente ajuda, tá? A religião é bem utilizada para que a gente possa explicar para a criança o processo do luto e o processo de morte, e também para nos trazer aceitação, que é a quinta fase. Então, utilizem também a religião, se é que a criança tem, se a família tem, né? Ou a cultura também, tá? Às vezes a cultura favorece aí o entendimento desse processo de perda, tá? Isso ajuda muito, acolhe muito, contribui bastante para a gente entender,
para a gente passar por esse luto. É bem interessante, tá? Eu falo isso porque durante o meu hospitalar, como psicóloga, a coisa mais... uma das ferramentas que a gente mais usa é a religião, é a cultura da pessoa, é entender como que é para ela, como que ela visualiza, falando do adulto, como que ela visualiza aquilo, né? E aí você pode usar isso para criança da mesma forma, né? Então eu não vou usar a minha, quem é babá aqui, eu não vou usar a minha religião e nem a minha cultura que eu tenho dentro da minha vida, mas eu vou usar a da família, tá certo? Eu vou entender a cultura da minha família, dessa família que eu cuido, e vou entender a religião dessa família, e vou ajudar nesse processo.